Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula 5 e 6 de Biossegurança Online. Pessoal, essas aulas são referentes ao dia 27 de abril e depois 4 de maio. Então, eu fiz o mesmo slide e dividi em duas partes, ok? Onde nós vamos abordar aí os nossos temas de biossegurança, tá bem? Pessoal, nessa aula 5 do dia 27 de abril, eu deixo essa mensagem inicial aí falando sobre a biossegurança, mas também destacando as nossas ações. E essa imagem é uma imagem muito representativa. Então vocês vejam, eu citei aí por quê. É importante a gente ter a mão na massa, mãos à obra, né? Ter toda a dedicação, empenho, coragem, ação, persistência, vencer os obstáculos, né? E olhar para o objetivo principal. O objetivo principal da biossegurança, pessoal, é fazer com que a gente consiga alcançar a nossa segurança dentro do nosso trabalho. Então, é sempre muito importante que a gente foque no nosso objetivo principal, que é a confecção, a elaboração das leis, das regras, das normas, o estudo de tudo isso, tá bom? Pessoal, eu coloquei aqui para vocês, então, na parte 1, as normas regulamentadoras dos riscos ambientais e seus agentes. Então, a gente começa com a síntese das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Essas normas, essas NRs, elas vão da NR1 a NR32. Então, aqui eu descrevi algumas normas regulamentadoras, tá? Eu descrevi algumas normas para vocês, mas lembrando que aqui não estão descritas todas, mas tem um arquivo em anexo que eu deixei disponível para vocês aí no Classroom. E é bastante importante que vocês leiam todas as normas e regras e estudem essas normas regulamentadoras. Mas vou ler aqui a primeira. Então, disposições gerais. Estabelece o campo de aplicação de todas as normas regulamentadoras de segurança e medicina do trabalho urbano, bem como os direitos e obrigações do governo, dos empregadores e dos trabalhadores no tocante a este tema específico. A fundamentação legal, ordinária e específica dá embasamento jurídico à existência desta NR. São os artigos 154 a 159 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Então vejam, pessoal, que tudo que nós descrevemos nas ações, tudo que nós descrevemos nas NRs e principalmente nas boas práticas do laboratório, elas não são achismos, elas não são algumas leis e regras que a gente achou legal. Elas estão descritas como normas, como leis consolidadas nas leis do trabalho. Então é claro que vocês vão ler todas, mas por que eu estou citando isso? Porque o trabalhador ele tem o direito, mas também o dever de seguir essas normas e regras. E se assim comprovado que ele também não segue, ele perde todos os seus direitos. Exemplo, num acidente de trabalho, onde está disponível uma luva, uma máscara, onde está descrito, inclusive através dos treinamentos, que esse trabalhador recebeu os devidos treinamentos, as devidas orientações, e ele não seguiu, ele também perde todos os direitos num acidente, numa assistência pelo SUS ou até mesmo pelas leis de trabalho. Se ele tem algum acidente, ele vai ficar afastado e ele não seguiu as normas e as regras. É como se você estivesse dirigindo embriagado, batesse o carro e quisesse acionar um seguro. Você perde o direito, porque você não está nas suas atividades e atitudes plenas de que deveria. Então, todas essas NRs, essa NR1, por exemplo, ela dispõe de tudo isso. Vamos ler a NR2. Inspeção prévia estabelece as situações em que as empresas deverão solicitar ao Ministério do Trabalho a realização de inspeção prévia em seus estabelecimentos, bem como a forma de sua realização. A fundamentação legal ordinária específica que dá embasamento jurídico à existência desta NR
é o artigo 160 da CLT. Então vejam que as leis trabalhistas, elas vêm embasadas em todas as NRs. E a partir daí estabelece obrigatoriedade das empresas públicas e privadas, tá? E que os trabalhadores são regidos por todas elas. Então vejam mais uma vez a importância e a obrigatoriedade de todos os profissionais de saúde conhecerem, seguirem e praticarem toda a sua medicina preventiva ou de assistência baseado nisso. Então, estou sendo redundante pela importância. Vejam como todas as citações se baseiam nessas normas regulamentadoras e que a partir daí todos nós temos que ter como obrigação, ação, atitude e estabelecimento até das próprias normativas o seguimento dessas NRs, ok? Pessoal, aqui continua então as NRs, eu quero que vocês leiam todas, eu citei aqui apenas até a sexta, né? Porque aí já começam a falar de comissões internas, equipamentos de proteção individual. Então, todas essas características são citadas nas NRs e devem ser seguidas a partir da citação, conhecimento, conscientização e leis, ok? Vejam, continuando aí, né, todos os programas de controle médico, edificações, requisitos técnicos mínimos, daí a formação, né? Programas de prevenção, aí entram todos os riscos ambientais. Então vejo que todos e todas são baseados tanto na CLT, Ministério do Trabalho, e as normas regulativas e também no controle de qualidade e riscos ambientais. Pessoal, a gente entra então continuando na parte 2, os riscos ambientais. Aqui eu só citei por quê? Porque esses riscos ambientais e seus agentes já foram citados em outras aulas, tanto na presencial quanto nas aulas online. Mas aqui eu descrevi para que vocês tenham conhecimento, mais uma vez, desses riscos ambientais. Então é sempre importante eu classificar, conhecer e saber a partir do que e de que forma esses riscos ambientais e seus agentes podem influenciar no seu trabalho, na sua classificação e como eu vou manusear isso. Então, todas essas descrições que nós já falamos lá atrás, inclusive na penúltima aula dos riscos, eu preciso conhecer e regulamentar, ok? Pessoal, quando eu falo então dessa definição desses riscos, eu preciso lembrar que eles são capazes de causar danos à saúde e integridade física do trabalhador em função de sua natureza, intensidade, suscetibilidade e ainda o tempo de exposição. Então, esse risco vai ser classificado conforme a característica, o quão ele pode alterar a integridade física do trabalhador, em natureza, intensidade, quão suscetível ele está e até o tempo de exposição. E é a partir daí que eu classifico ele, ok? E aí vem então os seguintes riscos, que podem ser químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e riscos de acidentes decorrentes do ambiente de trabalho, que nós já citamos nas aulas anteriores. Tá? Estamos aqui só revisando para que vocês conheçam e complementem as NRs. Ok? Pessoal, eu encerro então essa aula de hoje, onde eu quero que vocês observem, tá? Baseado em todos os materiais que nós já vimos. Então vejam que eu estou finalizando essa parte dos riscos e como classificar. Então como que eu vou fazer isso? Qual o tipo de risco, o que observar, como observar, quais os possíveis riscos e dou alguns exemplos. Então vamos lá. Então, qual é o tipo de risco? Ele é um risco físico? Ele é um risco químico? De que forma isso? Então, como que eu vou observar isso? Eu vou observar todas as características físicas, químicas, biológicas que podem envolver qualquer tipo de característica do meu trabalho. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um álcool que eu uso para descorar uma lâmina, ou um álcool 70, um álcool cetona que eu uso para qualquer procedimento naquele local. E próximo a isso, eu tenho ali um bico de bússia, que em eventual situação eu posso, claro, acender e produzir chamas. Estou dando um exemplo. Então, quais os possíveis riscos? Fogo, incêndio,
pode ter algum material mais inflamável ali perto, por exemplo, um papel toalha. Então, é essas características, é esse olhar que o profissional de saúde, no nosso caso o biomédico, tem que estar sempre atento. Ele tem que sempre observar isso. Então, aqui está uma descrição de como eu fazer essas classificações dentro desse risco, tá? Então, eu finalizo a aula de hoje aqui. Quero que vocês, mais uma vez, peguem os materiais que nós já observamos e linkem com essas características que eu deixei. E eu encontro vocês na segunda que vem, no mesmo horário. Qualquer dúvida, a gente está à disposição, tá? Lembrem-se de ler os materiais, de estudar todo o material que a gente passou para vocês e que a partir daí a gente consiga concluir todas as características de biossegurança que a gente vem citando. Muito obrigado, um abraço e até a aula que vem. Pessoal, nesta aula 6, do dia 4 de maio, a gente vai falar sobre biossegurança e o laboratório clínico. A gente vai fechar esse raciocínio, tá? Então, por que eu coloquei aqui as imagens de análises clínicas do profissional biomédico e controle de qualidade? Porque essa biossegurança e esse laboratório clínico, ele passa por isso, tá? Eu não consigo ter controle de qualidade ou qualidade em nenhuma análise que eu estou fazendo se esse profissional de saúde não tiver a sua segurança e não tiver o seu risco eliminado ou no mínimo diminuído, tá bom? Então, nessa aula de hoje, a gente vai abordar justamente esses quesitos. De que forma? Aqui eu vou falar desse controle de qualidade, já citando algumas coisas e alguns exemplos e citações que nós já falamos. Então, por exemplo, a descontaminação, que é a eliminação parcial ou total dos micro-organismos de materiais ou superfícies inanimadas, tá? Que é diferente da asepsia de antissépticos, ok? Então, eu tenho aqui uma asepsia, que é a eliminação de micro-organismos da pele, mucosa ou tecidos vivos com auxílio de antissépticos, substâncias microbiocidas ou microbiostáticas, tá? Que é diferente da degermação, que é a redução das bactérias da pele, quando eu tenho uma limpeza mecânica ou ainda através de substâncias químicas. E tem ainda a asepsia, não a antissepsia, que tem métodos, são métodos que eu emprego para impedir essa contaminação de determinados materiais na superfície. E eu tenho ainda a limpeza, desinfecção e esterilização, que vai ser diferente. A limpeza tem remoção mecânica, na desinfecção e eliminação de micro-organismos, usando alguns processos físicos e químicos. Nós já citamos isso em outras aulas. E eu tenho ainda a esterilização, que é a destruição de todos os micro-organismos. Aí eu passo, inclusive, por uma autoclavagem para fazer isso. Então, por que eu estou falando isso no controle de qualidade? Porque para eu citar qualquer ação dentro do controle de qualidade e dar continuidade aos meus procedimentos, eu preciso conhecer cada um nos seus mais diferentes aspectos, nos seus mais diferentes termos e saber identificar e diferenciar. Por quê? Porque alguns procedimentos eu não preciso de esterilização. E isso também é importante eu citar, porque se você às vezes emprega muita força para uma determinada ação, você está tendo um desperdício de material, insumo, consumo, tempo. Então, eu não preciso esterilizar certos materiais que eu vou usar, por exemplo, na fase analítica para uma bioquímica clínica, para um exame de glicose. Eu não preciso esterilizar um tubo de ensaio que eu vou utilizar para fazer uma análise. Eu preciso que ele esteja limpo. Eu preciso que ele esteja limpo de qualquer material mecânico ou químico. Eu não preciso esterilizá-lo. Então é importante a gente saber onde utilizar cada ação. Tá? E aqui, pessoal, dentro do controle de qualidade, eu tenho algumas categorias de higienização, dentro desse material no laboratório. Então esses equipamentos eu vou ter, vejam, eu vou alcançar mediante os procedimentos de descontaminação, desinfecção e limpeza. E aí eu descrevo mais uma vez o que é cada um, tá? Onde eu tenho a finalidade de eliminar, ou ainda destruir, ou remover. Então, é importante que vocês conheçam essas categorias, tá? Essas categorias empregadas, por exemplo, em ambientes de limpeza, em ambientes laboratoriais, em ambientes
dentro da saúde, né, para que a partir daí eu tenha o procedimento e a realização dele, tá bom? Gente, aqui eu coloquei para vocês um pouquinho desse controle, porque essas superfícies com matéria de presença orgânica, elas podem passar pela desinfecção ou descontaminação e por último a limpeza ou vice-versa. Então eu tenho desinfecção com descontaminação, caracterizando a limpeza, ou ainda superfícies sem matéria, sem a presença de matéria orgânica, que aí eu tenho só a limpeza. Então isso depende muito do material que você está utilizando. Outra característica bastante importante, por exemplo, em vidrarias dentro do laboratório. Aqui nós temos, por exemplo, um balde com solução de hipoclorito de sódio a 2%. A equipe do laboratório colocará essas vidrarias destampadas nessa solução. Esse balde tem que ser trocado, né, após completar sua capacidade de recebimento. Então também tem que olhar isso para que esse material seja e tenha um controle melhor. Esse balde vai para o expurgo ou para um local próprio de lavagem, não adianta nada deixar esse material exposto. Lembrando que todas essas situações já estão descritas nos materiais anteriores, só estou relembrando dentro do controle de qualidade, tá bem? E aí, pessoal, ainda dentro desse fluxograma, eu tenho que observar que lugar que eu estou manipulando isso, né? Que lugar que eu estou manipulando essa vidraria, para onde ela vai e o que eu vou utilizar. Então ele veio da microbiologia, por exemplo, ele vai ter que ser esterilizado, porque ali eu manipulei micro-organismos, eu estimulei o crescimento deles, né? Ou ele vem simplesmente de análises, como eu citei numa bioquímica clínica, então ele passa simplesmente por uma desinfecção. Aí depois eu vou lavar e secar. Por que eu estou citando isso? Antes de eu lavar, e aí eu vou desprezar ele no esgoto, quando eu for lavar, eu preciso desinfeccionar. Então, por exemplo, se ele vem de uma análise, eu vou passar ele pelo hipoclorito. Se ele vem de uma microbiologia, eu vou ter que passar ele por um autoclave. Eu vou ter que matar, eliminar todos aqueles agentes microbiológicos antes de eu jogar ele no esgoto. Então isso, por exemplo, é biossegurança. Tá? Isso é muito importante que eu tenha essa noção e esse referencial. Tá? Gente, a prevenção de exposição a acidente, elas são normas gerais. Então, para isso, eu vou usar sempre que tiver contato com a pele, luvas, né? Não vou fumar, lembrar de não se alimentar no lugar, no local, porque muitas pessoas acham, aqui é só o expurgo, não tem problema, eu posso me alimentar. E esquece que ele pode ter uma contaminação do que você está comendo. Eu também não vou fumar, porque também pode ter contaminação, né? Eu vou usar máscaras e óculos quando eu tenho setor com risco de contaminação. E o ambiente, por mais que é um lugar de expurgo, por mais que é um lugar que eu vou desprezar material contaminado, eu tenho que ter um ambiente limpo, porque ali tem um ser humano que está trabalhando naquele lugar. Ali tem um ser humano que está manipulando esses locais. E a partir daí eu tenho que ter toda essa orientação e manter o mesmo padrão como em qualquer outro lugar. Tá? E finalizando, em caso de acidente com pérfuro cortante, recomenda-se lavar bem o local que você contaminou ou se cortou, com detergente neutro, aplicar a solução antisséptica, tá? E a partir daí fazer a notificação à comissão de controle de infecção hospitalar ou o setor de pronto atendimento, porque você provavelmente vai ter que tomar algumas medicações pertinentes a esse acidente, além de alguns exames também que serão realizados, ok? Pessoal, revendo os conceitos e finalizando essa parte. Então, nós vamos lembrar o conjunto de ações para prevenção, minimização ou eliminação dos riscos, a aquisição dos conhecimentos sempre, tá? A qualidade em biossegurança, ela passa pelo bem-estar, da prevenção e ainda não existe o eu acho em biossegurança, tá? Existe conhecimento que são sempre baseados em consolidações de leis trabalhistas e normas regulamentadoras através do Ministério da Saúde, que vem sempre sofrendo aprimoramentos, inclusões de conceitos e treinamentos a partir de leis e normas e da modernização desses conhecimentos, tá? Mais uma vez, muito obrigado, uma boa semana para vocês. Qualquer dúvida, a gente está disponível lá no Classroom e também, é claro, por e-mail e das mais diversas formas tecnológicas que vocês conhecem, tá? Uma boa semana, bons estudos, apliquem sempre esses conceitos
e leiam bastante, que isso é primordial para vocês. Um grande abraço. Estou sempre à disposição.